Sabe aquela tag marota que te faz tirar um monte de livro da estante? Eu vou responder uma agora, bora lá. Salve navegantes, eu sou o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou responder a book tag Você Tem Esse Livro, que foi traduzida aqui no Brasil pela Beatriz Paludetto. A Bia é uma booktuber muito querida e eu fui marcado pelo meu amigo Victor Almeida, o Geek Freak. Ele respondeu essa tag lá no canal dele, o vídeo ficou muito bacana. Os links tanto para o canal da Bia quanto para o canal do Victor estão aqui na descrição, então não esqueçam, depois desse vídeo aqui, façam uma visita amiga e deixem aquele like maroto, combinado? Bom pessoal, a tag Você Tem Esse Livro corresponde a 20 perguntinhas e o intuito delas é simplesmente mostrar alguns dos livros que eu tenho aqui na estante. Eu não vou conseguir me aprofundar muito em cada obra, algumas delas já possuem resenha aqui no canal e eu vou deixando os cards aqui em cima para vocês se guiarem. E para o vídeo não ficar irritantemente gigante com a minha capacidade de ser prolixo, sem mais delongas, eu pulo para a perguntinha número 1. Pergunta número 1, você tem livro infantil? E eu tenho sim, galera, eu tenho livros infantis desde a época que eu era um molecote, então eu sempre falo aqui no canal dos meus livros da coleção Vagalume. Eu trouxe dois aqui só para mostrar de exemplo, Ameaça nas Trilhas do Tarô e também Xisto e o Pássaro Cósmico. Xisto é uma das primeiras fantasias que eu li, mas eu queria falar um pouco hoje sobre uma coleção que eu trago desde a minha infância também, que eu gosto muito, que é a coleção Salve-se Quem Puder. Eu tenho aqui o Motim na Baía dos Ossos, Perigo na Caverna do Pirata e também A Maldição do Ídolo Perdido. E eu gostava muito dessa coleção Salve-se Quem Puder, porque são livros ilustrados com uma história de aventura e ele deixa alguns mistérios para o leitor ir resolvendo. Então, como ele é todo ilustrado, ele deixava algumas pistas, fazia uma pergunta e você ia respondendo e no final do livro tinha essas respostas. Então, um sentimento bom de nostalgia quando eu vejo eles por aqui. E se você que tem filho pequeno esbarrar em algum desses livros, em algum sebo por aí, vale muito a pena. Eram muito divertidos e eu dei uma folhada neles recentemente, eles continuam tão divertidos quanto eram na minha época de infância. Pergunta número 2, você tem um livro que não entendeu? Entender eu até entendi, mas entender onde o autor quis chegar já é uma pergunta totalmente diferente. Eu estou falando de Uma Casa no Fundo de um Lago, do autor Josh Malerman, e esse cara ficou famoso no mundo inteiro porque ele é autor do livro best-seller Caixa de Pássaros. Galera, Uma Casa no Fundo de um Lago, ele é mais uma novela do que um livro. E ele é bem confuso, é um livro que dificilmente as pessoas realmente sabem o que o autor quis dizer, qual era a mensagem. Muita gente tentou teorizar, muita gente tenta criar um significado para o final, mas o que o autor realmente tentou dizer nessas páginas, eu acho que só fica claro, realmente claro só para ele. Um clima de suspense bom, ambientação boa, mas eu nem diria que ele tem um final aberto, ele tem um final muito mais interpretativo, e até hoje eu não consegui entender qual era a mensagem por trás dele. Pergunta número 3, você tem um livro baseado em outra história fictícia? A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da autora Louise O'Donnell, foi um livro que eu recebi em parceria com a editora Darkside, um componente da linha Dark Love, e ele é uma história fictícia baseada no conto do Hans Christian Andersen, não do filme da Disney, que também era uma releitura desse conto, e aqui nessa história a autora traz o reconto da Pequena Sereia com um viés um pouco mais feminista, em um reino que é totalmente dominado por homens, patriarcados, mulheres sem voz, enfim. Vi algumas resenhas dele por aí afora e são bem mistas na realidade, viu galera? Muita gente gosta, muita gente acha o livro totalmente desnecessário, mas eu ainda não li, então deixa aí nos comentários se é bom ou não. Os livros da linha Dark Love nunca me decepcionaram, então espero a opinião de vocês aqui nos comentários. Fechado? Pergunta número 4, você tem alguma série que ainda não finalizou? Vixe. Tenho várias, tenho muitas e isso não tá me impedindo de abrir sagas novas, galera. E quem nunca? Mas eu vou falar um pouco sobre uma que eu tô quase fechando, tá, galera? Que é a saga The Witcher do polonês Andrzej Sapkowski. Esse cara aqui, A Torre da Andorinha, ele é o livro 6 de 7, então eu realmente estou batendo na trave para terminar. Eu já falei sobre a saga The Witcher em alguns dos meus outros vídeos e é uma leitura simplesmente fenomenal no campo da fantasia, uma das melhores coisas que eu já li nos últimos tempos. Tem uma trama bem intrincada, com várias crises palacianas, personagens muito bem escritas e também conta com o protagonismo do bruxo Geralt, que é um cara muito sarcástico, muito bem desenvolvido. E cada vez que eu mergulho nesse mundo aqui eu não tenho mais vontade de sair. É simplesmente
fenomenal. Eu prometo que assim que eu fechar a série lendo esse aqui e o último volume, eu vou fazer um especial sobre The Witcher, de como começar e o que vocês devem esperar. Portanto, fiquem atentos no que vem por aí. Pergunta número 5. Você tem um livro esgotado? Tem alguns livros esgotados na estante, mas o representante máximo dessa pergunta é os livros de Bachman, do Stephen King. Trata-se de uma coletânea que o autor escreveu sob o pseudônimo de Richard Bachman e contém os livros aqui dentro A Autoestrada, A Longa Marcha, O Concorrente e Fúria. E esse livro aqui, ele foi tirado de circulação principalmente por conter dentro dele o Fúria, que é um livro que o Stephen King quis ver por fora de todas as lojas aí, por envolver um incidente com um massacre em uma escola americana. Um dos responsáveis pelo massacre continha esse livro dentro de seu armário, então King tirou ele de circulação total, galera. Os livros de Bachman lá fora, ele já vem sem o livro Fúria dentro, então assim, esse exemplar aqui no Brasil é raríssimo demais. Eu dei uma pesquisada antes de fazer esse vídeo aqui, e os preços começam a partir de R$800, tanto no Mercado Livre quanto no estante virtual. Pergunta número 6, você tem um livro em edição de bolso? Não só um, galera, mas eu tenho uma coleção completa em edições de bolso, e é a coleção Hannibal Lecter, do autor Thomas Harris. E vem aqui com o livro 1, Dragão Vermelho, livro 2, O Excelente Silêncio dos Inocentes, livro 3, Hannibal, e livro 4, Hannibal, A Origem do Mal. E para quem me acompanha no Instagram, viu que recentemente eu terminei a leitura de Dragão Vermelho, que é o livro 1 dessa saga. E o que eu tenho para dizer dessa edição de bolso aqui, galera, é que ela é horrorosa. É uma das piores coisas de experiência que eu já passei em termos de leitura. Não só pelo acabamento, porque ele deveria ser mais barato por ser edição de bolsa, edição econômica, mas não é esse o caso. As páginas brancas, você acaba vendo a página por trás, então acaba embaralhando um pouco sua leitura. A tradução é horrorosa, erros de concordância, erros de plural, erros de acentuação. Uma experiência péssima que eu passei com esse livro. E essa saga do Hannibal é tão reconhecida lá fora, tão aclamada, que ela, sem dúvidas, merecia uma editora que a tratasse com um pouco mais de respeito. Pergunta número 7. Você tem um livro de um autor usando um pseudônimo? Malandragem, tenho vários livros escritos por pseudônimo. E eu vou mostrar o meu favorito deles, tá, galera? Stephen King escreveu 7 livros sob o pseudônimo de Richard Bachman. A Maldição do Cigano, ou A Maldição, como ele é vendido hoje em dia, é o meu livro favorito do Richard Bachman, do King escrevendo sob o pseudônimo. E é uma história bruta, é uma história cru, e que tem aquele final à la Bachman de dar uma explodida na sua cabeça. E A Maldição do Cigano é um livro que eu gosto muito, mas eu raramente falo dele no canal, um livro que vale muito a pena conhecer. Mas tem um outro representante aqui que eu queria trazer, galera, que é o Blaze. Essa minha edição aqui é americana, porque a Suma nunca lançou ele em território nacional. E é a última história que o King escreveu sob o pseudônimo de Bachman. Ele acabou lançando em 2007, se não estou muito enganado. E é uma história bem bruta também, e que vale muito a pena conhecer. Então, se quiserem fazer uma pressãozinha lá na Suma, Blaze vale muito a pena. Eu gostaria muito que mais pessoas o conhecessem. Pergunta número 8, você tem algum livro ilustrado? Eu tenho sim essa delícia de edição Harry Potter e a Pedra Filosofal ilustrado. As ilustrações são do Jim Kay e na data de gravação desse vídeo aqui nós já temos 3 dessas edições ilustradas. E é simplesmente formidável, de tirar o fôlego, pessoal. O livro 1, Pedra Filosofal, o livro 2, Câmara Secreta, e o livro 3, O Prisioneiro de Azkaban, já estão nas lojas aí. E no dia 8 de outubro de 2019, teremos o livro 4, O Cálice de Fogo, nesses mesmos moldes. E quando eu era molecote, eu ficava pensando, nossa, essa história de Harry Potter é realmente bacana, mas já pensou se tivesse algumas ilustrações? E meu amigo, minha amiga, hoje isso é possível, isso aqui é uma obra de arte. Pergunta número 9, você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Geralmente eu conheço tudo que eu tenho, galera, mas recentemente eu recebi um presente do meu amigo que também tem um booktube, que é o Rei Grifo. Ele me deu o livro do Juízo Final, da Connie Willis. Eu sei que é sci-fi, sei que é super premiado. Na verdade, ele recebeu os 3 maiores prêmios da indústria do gênero, que são os prêmios Hugo, o Nebula e o Locus, e também foi indicado para o Arthur C. Clarke Award. Mas tirando essa montanhada de prêmios e indicações, eu sei absolutamente nada sobre a história e sobre a sinopse. Se você faz alguma ideia, já leu e recomenda, deixa aí nos comentários para eu saber. Pergunta número 10, você tem um livro adaptado pela TV? Tenho bastante livros adaptados, galera, mas vou falar um pouquinho sobre o Belas Maldições,
do Neil Gaiman com Terry Pratchett. Esse livro aqui foi adaptado recentemente pela Amazon Prime para a série Good Omens. Eu ainda não assisti a série, tá, galera? Mas li o livro no começo desse ano e gostei bastante. Conta a história de um anjo e de um demônio que vivem aqui na Terra e sabem que o apocalipse está chegando e eles não querem perder a vida que eles tanto gostam. Então eles acabam se juntando para impedir desse apocalipse acontecer. Eu vi que a série tem alguns prós, alguns contras, algumas pessoas gostaram, outras nem tanto, mas eu pretendo assistir. O livro é bem divertido e funciona muito bem como um bom passatempo. Pergunta número 11. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por fazer alguma outra coisa? Eu tenho sim, galera, e é bem estranho mostrar isso aqui no canal, porque geralmente nunca falei sobre esse gênero aqui, mas eu tenho a biografia do Ozzy, Eu Sou Ozzy. Essa biografia do Ozzy Osbourne eu ganhei há muitos anos atrás, galera, por ser um grande fã das suas músicas da época do Black Sabbath, da carreira solo também, mas é um tipo de gênero que eu acabo não lendo com o passar do tempo, eu sempre vou preferindo os livros de ficção, e as pessoas que gostam de biografia têm esse camarada aqui em alta conta. Ele vai ser excelente para um dia eu vencer um pouco essa zona de conforto que eu vivo lendo de coisas de ficção e encarar. Se eu for ler alguma biografia daqui para frente, com certeza eu começaria com essa aqui. Pergunta número 12, você tem um livro autografado? Tenho sim, galera, e tem um livro fresquinho, diga-se de passagem. Estou falando de Uma Mulher no Escuro, o último lançamento do carioca Rafael Montes. Eu recebi de presente da própria editora A Companhia das Letras, autografada pelo autor, colocou meu nome em cima aqui, Vamos Brincar, e o autógrafo. Galera, eu já falei de alguns livros do Rafael Montes aqui no canal, Vilarejo, Jantar Secreto, eu gosto demais do autor. Eu já li todos os seus livros, indico sem dó. Se você não sabe por onde começar, comece com Suicidas ou Dias Perfeitos e você não vai se decepcionar. Pergunta número 13, você tem livro de poesia? Então, falando naquele assunto de zona de conforto, livro de poesias está totalmente fora da minha, não costumo fazer esse tipo de leitura, mas tenho muita curiosidade, tá, galera? Então, se vocês tiverem boas indicações do que eu posso ter na estante, deixa aí nos comentários. Pergunta número 14, você tem um livro com selo de prêmio? Eu tenho um livro que recebeu uma honraria, um prêmio super especial, mas ele não ilustra em sua capa. Estou falando da trilogia da Fundação do Isaac Asimov, nesse volume único aqui da editora Aleph. E a trilogia da Fundação venceu o prêmio Hugo Especial em 1966, que o reconheceu como a maior obra de fantasia e sci-fi de todos os tempos, batendo de frente com O Senhor dos Anéis do Tolkien. E muita gente realmente o reconhece como a melhor obra de sci-fi de todos os tempos. E eu tenho muita vontade de ler a saga do robô do Asimov, que culmina na trilogia da Fundação. E assim, quero montar um projeto de leitura em conjunto dessas obras. Ainda não sei quando, mas definitivamente muita gente recomenda e eu sei que a gente não pode ficar fora dessa. Pergunta número 15, você tem o mesmo livro em duas versões? Tenho alguns, pessoal, mas eu queria mostrar um pouco sobre a minha leitura do momento. Estou falando de The Dead House Gates, ou como ele foi traduzido aqui no Brasil, Os Portais da Casa dos Mortos, do autor Steven Erikson. E Dead House Gates é o livro 2 da saga Livro Malazano dos Caídos, e eu já falei um pouco sobre o meu amor por essa saga, já falei sobre Jardins da Lua, que é o volume 1, e o quanto eu amei, e o Dead House Gates consegue ser ainda melhor. Em 50% dessa leitura que eu estou ultimamente, digo que ele é fantástico. Capona bonitona aqui da Thor Books, mas a nacional que foi trazida pela Arqueiro ainda acaba sendo melhor, na minha opinião, aos meus olhos, e uma pena que não teremos as suas sequências aqui no Brasil, como já cansei de falar. Pergunta número 16, você tem um livro de contos? Tenho mais, galera, ainda mais com uma estante cheia de livros do Philip K. Dick, do Stephen King, mas eu quero mostrar o meu livro de contos favorito para vocês. Já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal, e é o Tudo é Eventual do Stephen King. Eu tenho um xodó enorme, um carinho enorme por Tudo é Eventual, porque foi o primeiro livro de contos que eu li do King, e ele tem os meus favoritos aqui dentro dele, histórias que eu considero realmente assustadoras e fantásticas, a exemplo do Homem do Terno Preto, 1408, que virou um excelente filme. E ele tem aqui dentro o meu conto favorito da vida, galera, o Conto para Todos Dominar, amo de paixão. Estou falando de Andando na Bala. Se você ainda não leu Tudo Eventual, principalmente o Andando na Bala, tome um tempo e leia, que é daquele jeito. Pergunta número 17, você tem um livro em outra língua? Pô, galera, para responder essa pergunta, eu quero mostrar um presente super especial que eu recebi há pouco tempo,
que foi essa edição americana de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson. Eu recebi de uma inscrita muito querida e especial que mora na Noruega, galera. Então, esse vídeo viajou da Noruega até aqui. E quem não conhece Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ele foi traduzido no Brasil como O Médico e o Monstro. E essa leitura aqui é simplesmente fenomenal. Eu li O Médico e o Monstro, uma edição de biblioteca, há muitos anos e pretendo reler nessa edição da Tati. E esse camarada aqui, ele faz parte, ele é um dos lados da pirâmide, da tríade do horror clássico. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Drácula de Bram Stoker e Frankenstein da Mary Shelley são livros clássicos que você deveria conhecer. Tati, big beijo pra você, obrigado por esse presente aqui viajado e super especial. Pergunta número 18, você tem um livro que foi transformado em filme? Vixe, o que tem aqui é livro que foi transformado em filme, galera, ainda mais falando do Stephen King, que é o autor que mais tem obras adaptadas para o cinema. Mas hoje eu vou mostrar para vocês um livro e um filme que eu amo de paixão. Estou falando de Ilha do Medo, do meu queridinho Denis Lehane. E esse livro aqui, galera, ele é fantástico demais, ele tem um final que explode cabeça. Se você ainda não assistiu Ilha do Medo, não assista, leia primeiro, passe por essa experiência. Mas não esqueça de assistir a adaptação de Ilha do Medo, ficou muito fiel, muito bem feita. Foi dirigida pelo Martin Scorsese, conta com o Leonardo DiCaprio no protagonista, tem o Mark Ruffalo, o Ben Kingsley e a Michelle Williams, ou seja, galera, filmaço, mas o livro ainda consegue ser superior. Não estrague a experiência, se você ainda não assistiu, leia primeiro. Ilha do Medo é um dos livros que eu tenho na minha mais alta conta. Pergunta número 19, você tem uma HQ? De todas as que eu tenho, nenhuma bate essa aqui. Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. Isso aqui é uma obra de arte em termos de narrativa, galera. E não é porque ele é HQ, muita gente tem preconceito de HQ, que ele não tem a mesma densidade de um livro, e isso aqui prova que muita gente está enganada. A trama, as conspirações, as personagens, o desenvolvimento, o enredo, isso aqui é uma engrenagem onde tudo funciona, as críticas de sociedade, o final é de explodir cabeça, várias questões filosóficas. E se um dia você quiser ter uma experiência totalmente diferenciada, não só em quadrinhos, mas de narrativa em si, Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons é o que eu recomendo. Última pergunta, pergunta número 20. Você tem um livro escrito por 2 autores ou mais? Nessa pergunta, galera, eu optei por mostrar para vocês A Forma da Água, do Guillermo del Toro e do Daniel Kraus. E eu sei que muita gente já viu o filme e ama, eu sou uma dessas pessoas, mas a experiência literária realmente me tirou da zona do conforto e me mostrou uma história realmente riquíssima, uma fábula de fantasia muito bem escrita. E é uma leitura que complementa muito o filme, tá, galera? Eles têm as diferenças e acabam se entrelaçando em algumas partes. E sem dúvidas eu recomendo. Me tirou da zona de conforto e me trouxe uma das melhores leituras do ano passado. Então, assim, se você assistiu ou não leu, leia. E se você leu e não assistiu, assista. Em todas as esferas, A Forma da Água é simplesmente impecável. Ufa! Bora guardar todos esses livros de volta na estante, galera. Essas foram as minhas respostas para a BookTag Você Tem Esse Livro. Agradeço ao Victor por ter me marcado inicialmente. Big beijo para você, meu amigo, e convido vocês, queridos navegantes, a responderem essa BookTag nos seus Instagrams literários, nos seus canais do YouTube. Quem quiser responder, fique à vontade, não esqueçam de me marcar e de me convidar para assistir, combinado? Se você gostou desse vídeo, da edição, de qualquer coisa, nunca esqueça, deixa a curtidinha amiga, ajuda na divulgação e ajuda dando o combustível que eu preciso para esse trabalho continuar seguindo em frente. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não perca o que vem por aí. Eu vou deixando aquele beijo grande, um abraço de urso apertado de sempre. Até semana que vem no próximo vídeo. Fui!